Vamos ficar em pé e vamos iniciar a nossa escola da fé. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, São Lourenço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós já estamos caminhando para o final da primeira sessão, da primeira parte do catecismo. Então, como nós vimos no início, o catecismo ele é dividido em quantas partes? 4 partes. A primeira parte é a profissão da fé, que é o que nós estamos vendo. Depois, a segunda parte, nós vamos estudar a celebração do mistério cristão, onde vamos estudar a liturgia. Depois vamos para a terceira parte, que é a vida em Cristo. E, finalmente, vamos chegar na quarta parte, que é a oração cristã. Então, hoje nós já estamos encerrando a primeira sessão da primeira parte, que é a profissão de fé. Essa primeira parte da profissão de fé, ela é dividida em 2 sessões. Eu creio, nós cremos, que é o que vamos encerrar hoje com o nós cremos. E depois vamos iniciar a segunda sessão, que é a profissão da fé, os símbolos da fé, onde vamos ver os artigos que contêm os símbolos da fé. E hoje, então, nós estamos já nessa etapa final, desses números finais da primeira sessão, da primeira parte. Então, nós estamos aí no nós cremos, que nós vamos encerrar hoje, número 166. Mas antes de entrarmos já no artigo 2, que já é o finalzinho já desta sessão, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 seguintes, até o 19, que vai nos mostrar a profissão de fé de São Pedro. São Pedro vai professar a fé em Jesus Cristo, e Jesus Cristo, através da fé de Pedro, vai então fundar a sua igreja sobre esta pedra. Do Evangelho de São Mateus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Então aqui nós acompanhamos a profissão de fé de São Pedro. E foi através da profissão de fé de São Pedro que nosso Senhor Jesus Cristo, então, fundou a sua igreja. A igreja já começou a nascer do coração de Jesus, transpassado pela lança. Ali já começou a nascer a igreja. Quando do coração de Jesus jorrou sangue, representando a Santíssima Eucaristia, e a água representando o batismo. Ali começava a nascer. E agora, nessa profissão tão linda de Pedro, tu és o Filho
de Deus. Tu és o Filho de Deus. É a profissão de fé de Pedro e esta é a fé da igreja. Foi diante desta fé de Pedro que Jesus Cristo fundou a sua igreja sobre esta pedra. Então, São Pedro é esta pedra na qual Cristo, através da fé dele, começou a sua igreja. Então, quando nós vamos agora meditar o catecismo, neste artigo 2º dessa primeira sessão, já encerrando o capítulo 3, no número 166, nós vamos meditar sobre o nós cremos. Quando fala do nós cremos, agora já não sou mais somente eu. Antes nós meditamos o eu creio. Agora é o nós cremos. E nós cremos enquanto igreja. A igreja, nós somos a igreja, que juntos precisamos uns dos outros. Embora a salvação seja individual, sabemos disso, mas nós precisamos também do testemunho, do apoio, da fé da igreja. Por isso vamos meditar hoje esses derradeiros números da primeira sessão do catecismo, da primeira parte. A fé é um ato pessoal. A resposta livre do homem é a iniciativa de Deus que se revela. Foi o que nós vimos nos números anteriores. Que é um ato pessoal, Deus se revela e espera do homem uma resposta pessoal. Então, ela não é, porém, um ato isolado. Embora a resposta do homem seja pessoal, não é um ato isolado. Nós vivemos numa igreja, numa família, então nós estamos unidos. Assim, ela, porém, é um ato que não pode ser isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Mesmo os nossos irmãos eremitas, monges, as monjas que estão nos Carmelos, eles vivem em comunidade. Embora eles estejam isolados do mundo, mas lá um apoia o outro na caminhada da fé. Ninguém vive sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo. Ou vocês já nasceram com a fé? Não receberam de alguém, o testemunho de alguém. Assim como ninguém deu a vida a si mesmo. Alguém deu a vida a si mesmo? Não. Nós recebemos a vida de Deus, é um dom de Deus. O crente recebeu a fé de outros e deve transmiti-la aos outros. É a missão de todo cristão batizado, transmitir a fé. É o que Jesus pede para nós, para que sejamos luz do mundo. Através da nossa fé, nós vamos clareando as trevas do mundo. Através da nossa fé, nós vamos dando sabor ao mundo que está sem sabor. Mas nós precisamos partilhar a nossa fé. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros de nossa fé. Por isso nós temos que estar inflamados de amor, como nós rezamos hoje na oração da coleta da missa, como São Lourenço. Quando nós estamos inflamados de amor, o coração se derrama de amor por Jesus, que vai ser transbordado então esse amor através da transmissão da fé que nós temos, através do nosso exemplo, do nosso testemunho de fé. Nós vamos então levando esta fé aos outros, à comunidade, à da igreja. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros. Tantos testemunhos. Eu cheguei à fé, por exemplo, amadurecimento da fé pela fé da minha mãe, que me levou para a igreja, que me colocou no grupo dos coroinhas. E no grupo dos coroinhas eu fui crescendo pela fé de um amigo, Adonias, que crescemos da creche juntos e pela fé dele que ele tinha, ele me levou a ser coroinha e ele fui crescendo com ele como coroinha. Depois conheci o grande, que embora é pequeno no tamanho, é grandíssimo na fé, Monsenhor José. E através da fé de Monsenhor José, eu fui inflamando o meu coração de amor por Jesus, pela Eucaristia e pela Virgem Maria. Então veja que nós precisamos do exemplo de outros para alcançarmos a plenitude da fé. Então nós temos que ser isto. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros. E pela minha fé, contribuo para carregar a fé dos outros. Quantas pessoas também podem chegar ao conhecimento de Jesus Cristo através da nossa fé em Jesus Cristo, através do nosso amor pela igreja. Por isso, nunca estamos sozinhos nessa caminhada. Temos que ir e levar muitos irmãos para Deus. Vamos ler juntos o número 167. Eu creio
Esta é a fé da Igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente pelo batismo. Nós cremos. Esta é a fé da Igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio, ou mais comumente pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio, é também a Igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer, eu creio, nós cremos. Então nós professamos a fé da Igreja que nós recebemos um dia no batismo. Quando ainda éramos crianças, quem recebeu a fé ainda criança, teve os pais e os padrinhos que professaram a fé pela criança. Quando já adulto, ela mesma, a pessoa mesma, responde e professa a sua fé na Igreja em Jesus Cristo. Saibamos nós que nós recebemos, portanto, a fé da Igreja no batismo. Eu trouxe o ritual do batismo, que é bonito para nós vermos aqui o momento em que nós recebemos no batismo a fé da Igreja. No momento do batismo, o padre, então, convida os pais e padrinhos da criança. Isso no rito do batismo de crianças. O padre convida os pais e padrinhos a professarem a fé, renovando as promessas batismais que um dia eles receberam no batismo. E o padre vai, então, fazendo as perguntas. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Fazendo todo o símbolo da fé, perguntando se os pais e padrinhos creem. Eles vão dizendo, mesmo que alguns da boca para fora, porque só vem à igreja no dia do batizado, que é errado, que tem que começar a buscar a Deus desde sempre, porque senão se torna um mentiroso diante de Deus e da igreja. É preciso professar a fé, não só com a boca, mas professar a fé com o coração. Por isso, se o coração não for inflamado de amor para Jesus Cristo, a nossa fé será em vão. Então, depois que o padre fez todas estas perguntas aos pais e padrinhos, aí o padre diz assim para eles, olha, esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos. Ainda dizemos mais, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Depois que os pais e padrinhos professam, a igreja fala através do padre essas palavras tão bonitas. Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. E depois de manifestar esta alegria de professar a fé, então o padre convida os padrinhos com os pais para se dirigirem à pia batismal e ali começamos, propriamente dito, o batismo. E aí o padre pergunta aos pais e padrinhos, vocês querem que o João, que Maria, que Pedro seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Mais uma vez colocamos eles à prova. Vocês querem que fulano seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Eles, sim, queremos. Então o padre realiza o batizado. Por isso aqui nós vamos ver a importância do batismo, porque foi no batismo que um dia nós recebemos a fé da igreja. E é bonito também no ritual do batizado de adultos, que nós vamos começar a adotar agora na paróquia, que é o do ritual da iniciação dos adultos, que é o RICA, que nós padres estudamos agora, no mês de junho, lá em São Domingos, no Encontro do Clero. Para o adulto é diferente, quando ele está iniciando o processo do catecumenato, que é um processo de preparação para o batismo. No primeiro dia, o padre faz um diálogo com o catecúmeno, que já é adulto, que nós vamos fazer logo em breve com os nossos adultos da catequese de adultos, que vão receber o batismo. Aí o padre pergunta, qual o teu nome? Aí eles vão responder o nome. Aí o padre vai perguntar, que pedes à igreja? O padre vai perguntar para eles, que pedes à igreja? Eles vão ser preparados pelo catequista, pelo padre, eles vão responder, a fé. E o padre vai perguntar, e esta fé, que te dará? Eles vão responder, a vida eterna, a vida eterna. Então, no batismo, eles estão lhe pedindo
a fé para a igreja, e esta fé vai conceder a eles, como vai conceder também a nós, a vida eterna. Então a igreja deseja, através da fé que nos dá, nos fazer alcançarmos a vida eterna. Vamos então para o número 168. Olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. Então nós vamos ver aqui agora esta fé da igreja. Vamos ler juntos. É antes de tudo a igreja que crê e que desta forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. É antes de tudo a igreja que em toda parte confessa o Senhor. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja, assim cantamos no Tedéum. E com ela e nela também nós somos impulsionados e levados a confessar. Eu creio, nós cremos. É por intermédio da Igreja que recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que pedes à Igreja de Deus? A resposta: a fé. E que te dá a fé? A vida eterna. A salvação vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida de fé por meio da Igreja, esta última é nossa mãe. Nós cremos na Igreja como a mãe de nosso novo nascimento, e não como se fosse a autora de nossa salvação. Por ser nossa mãe, a Igreja é também a educadora de nossa fé. Nossa fé. A Igreja, ela não é a autora da salvação, nós sabemos disso, que a salvação é dada por Deus. Mas a Igreja é esta nossa mãe que confessa Jesus Cristo e nos auxilia como uma educadora. A igreja é esta educadora, esta mãe que nos acolhe como seus filhos e nos faz, através da fé, alcançar Jesus Cristo, através dos sacramentos, através da liturgia. A igreja nos aproxima de Jesus Cristo. Através da liturgia nós vivemos a nossa fé. Olha, em cada Santa Missa que nós vivemos, aqui, quando o padre termina de consagrar, de fazer a narração da Eucaristia, o que o padre diz? Eis o mistério da fé. Aqui nós podemos experimentar esta fé que da igreja recebemos. É o próprio Jesus Cristo, dado por nós na liturgia, dado por nós no sacramento. Quando nós temos fé que, através das mãos dos sacerdotes, no sacramento da confissão, Deus perdoa os nossos pecados. É a fé da igreja que nos faz sair banhados, lavados, purificados. Quando temos o irmão moribundo, doente, e ali vai a igreja, através da sua fé, através do ministro ordenado, dá-lhe a unção dos enfermos, e a fé do doente o salvará. A fé do doente o salvará através da fé da igreja, que foi dada a ele um dia no batismo. Se tiver algum pecado, ainda lhe será perdoado. Então nós temos que viver esta fé plenamente, que recebemos da igreja, que é a nossa mãe. Que ela possa nos fazer sempre alcançar a verdadeira fé, que, como nós mais uma vez aqui escutamos o catecismo dizer, que pedes à igreja de Deus a fé, e que te dá a fé, a vida eterna. Que nós possamos, através da fé, lutarmos para alcançarmos a vida eterna. Depois vamos ver agora a linguagem da fé. 170. Leiamos juntos. Nós não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia, temos acesso a essas realidades como auxílio das formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. A igreja, que é a coluna e o sustentáculo da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas confiada aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos,
como uma mãe que ensina seus filhos a falar e com isto a compreender e a comunicar, a Igreja Nossa Mãe nos ensina a linguagem da fé para introduzir-nos na compreensão e na vida da fé. Como nós começamos aqui, nós não cremos em fórmulas, nós não ficamos só nas fórmulas, a igreja. Por exemplo, quando nós professamos a fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós podemos ver isso na realidade. A fé da igreja vem pela realidade. Quando nós contemplamos o céu e a terra, tudo o que contém, a fé que nós professamos na igreja, através da igreja, nos faz então compreender este mistério da grandeza de Deus que criou o céu e a terra. Quando nós participamos dos mistérios celebrados pela igreja, ali a fé proclamada pela linguagem se torna então palpável aos nossos olhos. Então a linguagem da fé, ela não para nas letras, mas ela se manifesta a nós através de atos concretos. E é isso que a igreja nos ensina como esta mãe. Depois vamos ver, encerrando já, uma única fé. Na igreja não há de professar mais que uma única fé. Número 172. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Então a nossa igreja, embora tenhamos várias línguas, raças, culturas diferentes, mas a mesma fé que nós professamos aqui, na nossa singela paróquia São João Batista, é a mesma fé que é professada lá no Vaticano. É a mesma fé que é professada em qualquer lugar deste mundo através da presença da Igreja Católica. Muda os costumes, muda a cultura, muda a língua, mas a fé é uma única fé em um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, um único Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, no Espírito Santo. Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos, e não há uma outra. Por isso, o dia que os nossos pastores começarem a difundir outras realidades que vêm contra a fé, então, infelizmente, está começando uma divisão. É preciso, então, que haja uma unificação novamente no único corpo que é Cristo, porque o corpo de Cristo não pode estar dividido. Por isso, nós temos que rezar pela nossa igreja, para que a fé possa estar sempre una, como a igreja é una. Nós também temos que viver esta fé una. Por fim, Santo Irineu de Leão, um grande defensor da fé, que é testemunha da fé, ele vai fazer essas declarações para nós encerrarmos, então, esta primeira sessão da nossa profissão de fé. Vamos ler aí, fazer a leitura dessas declarações de Santo Irineu de Leão. Com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitassem em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Então a igreja tem que ser como uma só casa, embora espalhada e difundida no mundo inteiro, mas fala como se fosse uma só casa, como se fosse uma só alma, como se fosse uma só boca. É o que nos ensina Santo Irineu de Leão. Assim também nós, católicos batizados, temos que viver nesta única casa, nesta única alma, nesta única linguagem, nesta única boca, que é a fé que recebemos da igreja. Não há outra, então não há o que inventar. Continua nos ensinando Santo Irineu de Leão, juntos. Pois se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico, e nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição. Nem as que estão entre os íberos, nem as que estão entre os celtas,
nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que o único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. Então, embora haja diferentes linguagens, mas a nossa fé é una. Esta é a beleza da igreja que nós escutamos Jesus fundar aqui no Evangelho de São Mateus 16, 13 a 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, una, santa, católica, apostólica, romana, que tem que ter a profissão de uma única fé, que conduz a um único caminho de salvação, Jesus Cristo. Este deve ser o nosso caminho de salvação, Jesus Cristo. Esta deve ser a tarefa da igreja, converter os irmãos afastados para Jesus Cristo. Se a igreja perder este foco de salvação, a igreja perde o seu verdadeiro sentido, que foi fundada por Cristo como pedra una e fundamental para a salvação das almas. A intenção da igreja deve ser, antes de tudo, a salvação das almas. Não percamos isso de foco. Nosso foco é esse. Salvação das almas. Último parágrafo desta nossa sessão. Esta fé que recebemos da igreja, nós aguardamos com cuidado, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, à guisa de um depósito de grande preço, encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Então nós temos este grande tesouro que trazemos neste vaso, que é a igreja, que vai se rejuvenescendo, mas sem perder a fé, sem perder o sentido único da fé. Não precisamos perder o nosso foco por conta do mundo que está evoluindo. Vamos acompanhando o mundo, como nós escutamos Santo Irineu dizendo. Ela rejuvenesce. A nossa fé ela vai rejuvenescendo, mas sem perder o sentido. Jesus Cristo e a salvação das almas. Que nós possamos guardar isso em nosso coração e que a nossa fé esteja sempre alicerçada nisso. Jesus Cristo e a salvação das almas. É a fé que nós recebemos da igreja. Esta é a nossa igreja, fundada por Jesus Cristo. Amemos a nossa igreja, defendamos a nossa igreja e vamos manifestar esta fé aos confins da terra. Se preciso for, vamos morrer pela nossa igreja, como morreu São Lourenço, que celebramos hoje. Morreu feliz, morreu feliz. Que a nossa felicidade consista também em servir unicamente a Jesus Cristo e não em agradar ao mundo. Porque quem busca agradar ao mundo, desagrada a Deus. Então que esta seja a nossa fé, acompanhar e fazer a vontade de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Encerremos essa nossa sessão professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, hoje nós encerramos esta primeira parte do Catecismo e agora nós vamos, no próximo encontro, entrarmos na segunda sessão da primeira parte da profissão de fé. Nós vamos falar da profissão da fé cristã, onde nós vamos começar a estudar os símbolos da fé, que é o símbolo dos apóstolos, que é esse que nós acabamos de rezar,
mediante também este estudo, estudaremos o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo que a gente reza em algumas solenidades. Então, nós vamos estudar os 12 artigos passo a passo. Esse estudo vai ser mais demorado, muito mais demorado, mas nós vamos chegar ao fim dele, tá bom? Vamos estudar o credo, para nós sabermos o que estamos rezando. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Lourenço, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.